Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Para mim, é sempre um prazer ter vocês aqui para juntos considerarmos assuntos espirituais. Nesse vídeo, nós estaremos considerando a leitura bíblica que se encontra no livro de Samuel, 2 Samuel, capítulo 23, do 1 ao 12. Então, vamos fazer a leitura e depois iremos considerar o ponto da brochura que está sendo analisado. Então vamos para o nosso vídeo. Então, como dito, nós estaremos fazendo a leitura do livro de 2 Samuel, capítulo 23, versículo do 1 ao 12. Então, se por acaso você está com essa leitura para a semana 25 a 31 de julho, fique atento a esse vídeo e veja como você pode aplicar o ponto número 11, fale de modo animado na sua leitura. É claro que durante uma leitura a gente não consegue falar animado do início ao fim, mas a gente consegue adaptar algumas características desse ponto 11 para que assim nós possamos sair bem na nossa leitura. Então vamos fazer a leitura e depois vamos considerar alguns pontos que foi usado na leitura que pode se aplicar ao ponto 11. Então a leitura passa a nos dizer assim: estas são as últimas palavras de Davi. Palavras de Davi, filho de Jessé, palavras do homem que foi exaltado, o ungido do Deus de Jacó, o agradável cantor dos cânticos de Israel. O Espírito de Jeová falou por meio de mim, sua palavra estava na minha língua. O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse, quando aquele que governa a humanidade é justo e governa no temor de Deus, seu governo é como a luz da manhã, quando o sol brilha, numa manhã sem nuvens. É como a claridade depois da chuva, que faz a relva brotar da terra. Não é assim a minha casa perante Deus? Pois ele fez comigo um pacto eterno, bem definido em cada detalhe e seguro. Visto que este significa toda a minha salvação e todo o meu prazer, não é por isso que ele o fará florescer? Mas todos os homens imprestáveis são lançados fora como espinheiros, que não podem ser arrancados com as mãos. O homem que toca neles precisa de arma com ferro e com o cabo de uma lança, e eles devem ser completamente queimados com fogo onde estiverem. Estes são os nomes dos guerreiros valentes de Davi: Josebe-Basebete, um taquimonita, chefe dos 3. Numa ocasião, ele matou 800 homens com a sua lança. E depois dele vinha Eleazar, filho de Dodo, filho de Aoi. Ele era um dos 3 guerreiros valentes que estavam com Davi quando desafiaram os filisteus. Os filisteus tinham se reunido para a batalha, e quando os homens de Israel recuaram, ele manteve a sua posição e golpeou os filisteus até o seu braço ficar cansado e sua mão ficar dura de tanto segurar a espada. Assim, Jeová lhes deu naquele dia uma grande vitória, e os soldados voltaram depois de Eleazar para recolher o despojo dos cadáveres. Depois dele vinha Samar, filho de Agé, o Ararita. Quando os filisteus se reuniram em Leí, onde havia uma plantação de lentilhas, os soldados fugiram por causa dos filisteus. Mas ele se posicionou no meio da plantação e a defendeu, matando os filisteus de modo que Jeová lhes deu uma grande vitória. Então os irmãos percebem que essa leitura, se for analisar com carinho, aqui a gente consegue ver umas palavras motivacionais e conseguimos ver uma narração de vitórias de alguns guerreiros de Davi. Então a lição 11, fale de modo animado, como dito inicialmente, numa leitura dificilmente nós iremos conseguir falar animado o tempo todo.
mesmo porque às vezes isso pode se tornar cansativo. Então nós precisamos, primeiro, dar vida à sua apresentação. Então, além de falar animadamente, o fator determinante aqui é você também fazer gestos e expressões faciais. Por quê? A partir do momento que você faz gestos, naturalmente sai o seu tom de voz. Então, a partir do versículo 1 em diante, até o versículo 7, aqui na verdade são expressões de Davi, de agradecimento, de louvor, exultação por Jeová. Então, aqui naturalmente, nós não podemos falar tão animado, porque na verdade Davi, ele está agradecendo a Jeová, mas ele está fazendo isso de uma maneira mais com sentimento de pesar, embora esteja alegre, mas ele está fazendo com um sentimento meio triste. Então, assim, a gente não pode dar muita animação nessa fala de Davi. A gente tem que se conter e falar de uma maneira triste, por assim dizer. Mas isso também não significa que a gente vai estar saindo do ponto 11. Por quê? Porque no ponto 2, como você pode fazer isso, diz assim, pense no seu público. Pense em como o assunto vai ajudar as pessoas. Imagine o que você pode fazer para que elas se interessem pelo assunto. Então, na verdade, você que vai determinar como você vai colocar o ponto. Fale de modo animado na sua parte. Mas já a partir do versículo 8 até o versículo 12, a gente consegue perceber aqui ações de soldados valentes e guerreiros que fizeram coisas magníficas. Já nesses versículos, a gente pode falar, sim, animadamente, demonstrando aqui o que esses homens fizeram, tanto para defender o seu rei Davi, como também para salvar sua própria vida. Então nós podemos fazer isso aplicando assim, fale de modo animado. Mas o fator principal de todo esse ponto é falar espontaneamente. Então, para que isso aconteça, precisa treinar. Use também durante a sua leitura gestos. Aqui no finalzinho diz assim, faça gestos que tenham a ver com o que você está falando. Então, às vezes, a gente consegue observar que muitos irmãos fazem uma leitura, mas não conseguem em nenhum momento fazer um gesto. Então, na verdade, o gesto é algo que tem que vir embutido numa leitura, numa apresentação, numa demonstração. É algo natural. Quando a gente conversa com alguém no dia a dia, naturalmente a gente faz gestos. É claro que durante uma leitura, o nervosismo toma conta. Mas se houver uma boa preparação, podemos ter certeza que isso não irá acontecer. Primeiramente, que Jeová irá nos abençoar e também nós estaremos preparados. Então, meus amados, essa foi a consideração da leitura da semana. Espero que tenham gostado. Fiquem todos na paz de Deus. Compartilhe nossos vídeos, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, para que assim possamos alcançar mais pessoas ao redor da terra. Tenham todos um bom final de semana e um bom início de semana também. Fiquem todos na paz de Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.